meus queridos, eu creio que você já esteja com a sua Bíblia aberta. Estudaremos o capítulo 3 do livro de Ezequiel, o Atalaia. O Atalaia e sua responsabilidade. Essa é a minha condição e a sua condição. Somos atalaias. Somos chamados pelo Senhor para um propósito de salvação, em primeiro lugar, da nossa alma, e, em segundo lugar, levar essa mesma salvação que Jesus nos concedeu a outras pessoas. Mas isso também envolve vários outros aspectos. Envolve rejeição, envolve difamação, envolve luta, tristeza, dor, choro. Mas, muito embora tudo isso esteja envolvido, e nesse estudo nós vamos entender melhor, o Atalaia é chamado com uma responsabilidade, né? Então, vamos lá. Antes de nós darmos continuidade, precisamos lembrar que nós estamos estudando um livro profético. Esta série chama A Voz da Profecia. E dentro desta série, A Voz da Profecia, nós vamos falar sobre vários profetas. Já temos o profeta Jonas lá na playlist. Se você puder, assista. É excelente a reflexão, o nosso estudo, a nossa meditação a respeito do livro de Jonas. E estamos dando continuidade com Ezequiel para hoje. Então, ao estudarmos o livro de Ezequiel, nós não podemos, e não somente o livro de Ezequiel, mas também qualquer livro profético, seja dos profetas menores ou dos profetas maiores. Nós não podemos estudar nenhum livro profético, incluindo, obviamente, Daniel e Apocalipse, sem considerarmos as regras de Guilherme Miller de interpretação profética. Essas regras, elas foram endossadas pela irmã White, por Ellen White, como sendo o parâmetro que nós precisamos considerar ao estudarmos profecia. E neste estudo, não somente neste, mas em todos, vamos considerar as 14 regras. Eu já postei no meu grupo, Ezequiel 33, e em outros grupos meus também. Se você ainda não recebeu, depois você pode receber, porque eu tenho ele em PDF, eu posso republicar, repostar. Nós vamos considerar, em especial, a regra 11, que diz assim: como saber quando uma palavra é usada de forma figurada? Como é que a gente vai analisar se o que nós estamos lendo na profecia é algo figurado, simbólico, ou se é literal? 2 pontos. Se fizer bom sentido como está e não violar as leis simples da natureza, então deve ser entendida literalmente. Caso contrário, figuradamente. Então, Apocalipse 12:1. Abra lá rapidamente, mas sem desmarcar, de Ezequiel. Apocalipse 12:1, vamos ler lá o que o Senhor nos revelou por meio de João. E apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Pergunta: isso faz sentido como está? Existe isso normalmente no dia a dia, faz parte da nossa convivência. Nós vemos com naturalidade uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, né? Isso viola as leis simples da natureza? Sim, viola. Então, isso daqui é simbólico, não é literal. Deu para entender? Vamos confirmar mais um pouquinho em Apocalipse, capítulo 17. Vamos ler do versículo 3 em diante, até o 7. Diz assim, no versículo 3. Assim, ele elevou-me em espírito para o deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Isso é normal? Nós encontramos normalmente no dia a dia?
Não viola as leis simples da natureza? Viola, sim. Então, isso daqui tudo é simbólico, não é literal. Tudo bem? Eu não vou ler o restante dos versículos, mas aqui está a referência. Você pode dar continuidade na sua leitura individual. Deu para entender, queridos? Então, é isso que nós vamos considerar sempre, sempre. Foi isso que Guilherme Miller considerou quando ele fez os seus estudos proféticos e chegou à conclusão de que Daniel 8,14 se cumpriria em 22 de outubro de 1844. Tudo bem? Então, vamos avançar. Aqui, essa referência, você pode tirar uma foto desse link, e aqui estão as 12 no centro white, tá bom? Todas as 14 regras de Guilherme Miller estão aqui, mas se você quiser, eu posso enviar para você, é só me solicitar depois ou para a Dani no contato do Ministério, tá bom? Então, vamos continuar, iniciar o nosso estudo. Vamos ler os versículos 1 e 2. Abra sua Bíblia. Eu lerei na versão King James, fiel. Então, o profeta Ezequiel continua o que ele estava falando no capítulo 2. Ele continua com o versículo 1 do capítulo 3. Além disso, ele me disse: Filho do homem, come o que tu encontrares. Come este rolo e vai falar à casa de Israel. Assim, eu abri a minha boca e ele me fez comer aquele rolo. Lembra da regra de Miller? A regra 11? Isso daqui é normal? Comer um rolo ou um livro? Para Ezequiel era um rolo. Para nós é como se fosse comer um livro. Que hoje não existem mais os rolos, são livros. Isso encontramos normalmente na natureza ou é algo sobrenatural, algo que foge ao que nós comumente encontramos no dia a dia? Foge. Então, isso aqui é simbólico. Tudo bem? Vamos entender? Acompanhe aí na tela. Aqui existe um princípio muito importante. Atenção, queridos, para este princípio. Antes de Ezequiel falar ao povo, ele precisa comer o rolo. A mensagem de Deus não pode ser transmitida apenas intelectualmente. Ela precisa primeiro ser ela precisa primeiro ser assimilada interiormente. Então, Ezequiel precisa assimilar interiormente a mensagem que o Senhor Deus estava ensinando a ele para que ele, depois, posteriormente, transmitisse a mensagem. Tudo bem? Isso, então, estabelece uma diferença enorme entre, primeiro ponto, repetir uma informação religiosa e transmitir uma mensagem que já passou pelo coração. E nós sabemos que coração é mente. Queridos, quando Deus levanta um atalaia, quando o Senhor Deus levanta um profeta, quando o Senhor Deus levanta um mensageiro dele, ele não chama um repetidor de informação religiosa. Qualquer pessoa pode fazer isso, mas o verdadeiro atalaia, ele é chamado primeiro para compreender a mensagem, ser tocado por ela, assimilar essa mensagem para a sua vida, viver essa mensagem, para então transmiti-la, porque só se transmite com o poder do Espírito, no poder do Espírito, e com fidelidade, aquilo que já passou pelo coração. Tudo bem? Então, o comer o rolo em Ezequiel 1 e 2 denota exatamente esse aspecto do chamado do atalaia. Tudo bem? Vamos avançar. O verso 2 mostra que o Espírito entrou nele quando Deus falou. Isso é muito significativo. A verdadeira compreensão espiritual não nasce apenas da leitura do texto. Atenção nisso. Eu vou até repetir.
A verdadeira compreensão espiritual não nasce apenas da leitura do texto, mas da atuação do Espírito Santo sobre a mente e o coração. Entende, meus queridos? Então, é por isso que ano bíblico não funciona comigo. Porque o ano bíblico eu tenho que bater uma meta diária de um capítulo, enfim, 1 ou 2 capítulos por dia. E eu não consigo, não tenho, às vezes, o tempo necessário para degustar, porque, queridos, é isso que nós precisamos fazer com a palavra de Deus. A gente precisa degustar a palavra. E para degustar requer tempo. E não apenas um bater a meta e dizer, eu já li a Bíblia 10 vezes. Mas, às vezes, eu li uma Bíblia 10 vezes, fazendo ano bíblico durante 10 anos, mas como é o meu testemunho? Ele denota realmente que Cristo habita em mim? Que essas 10 jornadas de Bíblia, esses 10 anos bíblicos, eles promoveram uma mudança real na minha vida, de forma que eu seja uma verdadeira testemunha do Senhor Jesus? Então, queridos, eu compreendo que muitas pessoas, a jornada bíblica, o ano bíblico, pode funcionar para algumas pessoas, mas para mim, eu sou incapaz de degustar, de saborear, de comer o rolo num ano bíblico. Não funciona para mim. Então, esse verso 2 tem uma conexão muito forte com 2 Coríntios 3:6. Não desmarque Ezequiel 3. Vamos dar uma olhada lá em 2 Coríntios 3, verso 6, que diz assim: o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, não da letra, mas do Espírito, comer o rolo, internalizar o que o Espírito Santo está ali nos apresentando, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então, o Senhor chama o verdadeiro atalaia para transmitir vida. E não se transmite vida se a vida primeiro não foi vivida, não foi internalizada. Entende? Vamos ler o verso 3, que está em ligação com Apocalipse 10, 9 e 10. Nós vamos analisar tudo isso. Verso 3 diz assim: e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas com este rolo que eu te dou. Então, agora Ezequiel diz, então eu o comi e era na minha boca como mel para a doçura. Você lembra de Apocalipse 10, 9 e 10, o que é que diz? Vamos abrir lá? É um trecho que fala sobre a origem da nossa igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Apocalipse 10, 9 e 10, que diz assim: e eu fui até o anjo e lhe disse, dá-me o pequeno livro. E ele me disse, toma-o e come-o. E ele fará teu ventre amargo, mas em tua boca será doce como mel. Verso 10. E tomei, é João falando, e tomei o pequeno livro da mão do anjo, e o comi, e ele era na minha boca doce como o mel. E assim que eu terminei de comê-lo, meu ventre ficou amargo. Então, meus queridos, nós vemos aqui mensagens semelhantes. Comer o rolo é doce, né? Então, aqui Ezequiel estava dizendo que no momento em que ele comeu o rolo, que ele recebeu a mensagem, ela era doce para ele. Então, vamos entender melhor? O Apocalipse realmente amplia muito esse conceito. O livro doce na boca e amargo no ventre revela que a palavra de Deus é preciosa e verdadeira, mas muitas vezes sua missão produz dor, oposição, sofrimento e decepções humanas. Então, o chamado para Ezequiel,
com as verdades que o Senhor Deus estava apresentando para que Ezequiel transmitisse ao seu povo, era doce, porque era linda. Mas a semelhança de Apocalipse, o que aconteceu com Ezequiel? A semelhança de Apocalipse 10. Ezequiel sofreu oposição, dor, sofrimento, e ele teve decepções, né? Muito bem. Vamos para o verso 4. Assim diz o Senhor Jeová. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e fala com as minhas palavras a eles. Você tem a sua Bíblia? Marque na sua Bíblia e fala com as minhas palavras a eles, queridos. Um atalaia, ele é chamado para falar as palavras do Senhor e não as palavras do eu. Entende? Tremenda é a responsabilidade daqueles que levam a arca, daqueles que levam a verdade de Deus a todas as pessoas. Tremenda é a responsabilidade. Existe uma diferença, acompanhe aí na tela. Existe uma diferença entre firmeza espiritual, atente para isso, e dureza carnal disfarçada de zelo. Nem todo discurso severo vem de Deus. E nem toda suavidade vem do amor divino. Queridos, olha só que fantástico esse raciocínio. Tudo bem? Nem todo discurso duro, severo, nem todo pregador, nem todo mensageiro que fale firme, nem todo discurso assim vem de Deus. E por outro lado, olha aqui, nós estamos tratando com extremos. Tudo bem? Agora vamos para o outro lado. Nem toda pregação, nem toda mensagem suave vem do amor de Deus. Então, o inimigo das almas ama os extremos, mas ele também já tem uma outra estratégia. Então, eu costumo dizer para os meus alunos da escola missionária o seguinte: o inimigo, por muitos e muitos séculos, ele trabalhou com os extremos, extremistas e liberais. Mensagens extremistas e mensagens liberais. Dan para os conservadores extremos e Efraim representando os liberais extremos. Se vocês forem observar, queridos, no topo das 12 portas da cidade santa está o nome de cada um dos filhos de Israel, das 12 tribos de Israel. Tudo bem? Vocês vão ver que Dan não está lá. E Efraim também não está. Entende? Por quê? Porque o Senhor Deus abomina estes dois extremos. Dan, o extremista, mensagens duras, usou o dom do juízo, o dom de julgar de forma extrema, errônea, equivocada. E Dan se perdeu. Não existe tribo de Dan no céu. Por outro lado, vamos para o outro lado, o outro extremo. Efraim, liberais extremos. Os liberais extremos também não estarão no céu. Como é que a gente sabe que Efraim é um liberal extremo? Oséias 4,17. Efraim está entregue aos ídolos. Deixai-o. É Deus falando por boca do seu profeta Oséias. Efraim está entregue aos ídolos. Deixai-o. Quando o Senhor Deus diz isso, ele está dizendo: os permissivos extremos, os liberais extremos, os que combatem o conservadorismo extremo, queridos, eu estou falando de conservadorismo extremo.
Mas então, como é que nós vamos nos encontrar fugindo desses dois extremos? O equilíbrio só é possível em Cristo. Ele é o equilíbrio. Você consegue entender isso? Nem toda suavidade vem do amor divino e nem todo discurso severo também vem de Deus. Cristo é o equilíbrio. Então, firmeza espiritual e dureza carnal disfarçada de zelo, nós precisamos saber discernir. E isso só é possível com o Senhor Jesus Cristo em nós. Olha o que a serva do Senhor nos diz aqui. Cristo mesmo nunca suprimiu uma palavra da verdade, mas sempre a proferiu com amor. Exercia o máximo tato e cuidadosa, benévola atenção em seu trato com o povo. Nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa, não ocasionou nunca, sem motivo, uma dor a uma alma sensível. Então como é que a gente vai detectar se a alma é sensível ou não? Nós não sabemos, não somos o Espírito Santo, meus queridos. Então qual é a nossa missão? Nunca provocar dor em ninguém. Entendeu? Não censurava a fraqueza humana. Denunciava sem temor a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade. Sem temor, Jesus fazia isso. Mas tinha lágrimas na voz. Grava essa expressão. Mas tinha lágrimas na voz quando emitia suas esmagadoras repreensões. O Senhor Jesus, ele não se furtava. Ele não se furtava de falar o que tinha que ser falado. Mas ele fazia muitas vezes com lágrimas na voz, ao proferir as suas mais duras, esmagadoras repreensões. O desejado de todas as nações. Página 300. Isso daqui é uma lição para nós entendermos que só Jesus nos dá o equilíbrio. Vamos ler o verso 5 e 6. Pegue a sua Bíblia. Porque tu não és enviado a um povo, Deus falando para Ezequiel. Ezequiel, tu não és enviado a um povo de estranha fala ou de língua difícil, mas você é enviado à casa de Israel. O que que o Senhor está dizendo aqui para Ezequiel? Ezequiel, você vai ser meu profeta no meio do teu próprio povo, no meu próprio povo. Peraí, eu estou tentando. Entende? É isso que o Senhor está dizendo. Ezequiel, você não vai falar para os babilônicos, para os babilônios. Você vai falar para o meu povo, da tua própria língua, que você conhece. Verso 6. Nem há muitas pessoas de fala estranha e de dura linguagem, cujas palavras não possas entender. Certamente, se eu te tivesse enviado a eles, teriam te ouvido. Pegue a sua caneta, marque isso, olha. Certamente, se eu te tivesse enviado a eles, teriam te ouvido. Lembram de Nínive? Vejam lá no canal, na playlist, A Voz da Profecia, a reflexão que eu fiz lá com vocês sobre Jonas, o chamado de Jonas para Nínive. Jonas foi falar para os ninivitas. Eles ouviram. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Certamente, se eu tivesse enviado você, Ezequiel, a esses de fala estranha, que não são do teu próprio povo, da tua própria casa, esses de fala estranha, teriam te ouvido. Queridos, o que o Senhor Deus tem para nós aqui? Tem muitas, eu tenho certeza que aí na sua mente já está um turbilhão de informações correndo aí. Porque o Espírito está agindo na sua mente. E você tem a capacidade de fazer a análise. Mas vamos ver um pouquinho mais. O problema do povo não era intelectual, não era cultural e também não era linguístico. Eles compreendiam perfeitamente a linguagem do profeta. O problema era espiritual. Muitas pessoas hoje não rejeitam a verdade porque não entendem.
rejeitam porque ela confronta seus ídolos, desejos e independência. Vou repetir. Por que que a maioria das pessoas rejeitam a verdade? Não é porque eles não entendem a verdade, mas é porque ela confronta seus ídolos acariciados, os seus desejos acariciados e a sua independência de Cristo, a sua insubmissão. Entende? Eles não querem ser confrontados. A maioria hoje dos que ouvem a verdade de Deus não querem ser confrontados. Vamos ler o verso 7. Não querem ouvir. Quem não quer ouvir? Vamos entender. Mas a casa de Israel, queridos, está falando aqui dos adventistas. Alguém está com o microfone, eu não estou enxergando. Alguém está com o microfone ligado. Poderia, por gentileza, desligar seu microfone? Mas a casa de Israel não te ouvirá, porque eles não me ouvirão. Ué, o Senhor Deus está dizendo que o povo dele não ouvirá o próprio Deus deles. Continue. Pois todos da casa de Israel são impudentes e duros de coração. Uau, meus queridos. Olha os adjetivos que o Senhor Deus usa para o seu próprio povo. Ele está aqui dizendo por que eles não ouvem o próprio Deus. Queridos, se essas pessoas não ouvem o próprio Deus, vão ouvir o seu mensageiro? Vão ouvir outros pregadores? O Senhor usa dois adjetivos muito duros. Um deles é impudentes e o outro duros de coração. Vamos aqui. A impudência espiritual é perder a sensibilidade ao pecado. Entende? Se nós formos colocar como um sinônimo de impudente, seria desavergonhado. Uma pessoa desavergonhada quer dizer que ela comete pecado porque ela não tem mais a sensibilidade do que é pecado e do que não é. Não, para mim é natural isso daí. Essa pessoa perdeu a sensibilidade ao pecado. A consciência vai se endurecendo, até que a pessoa já não sente mais vergonha de resistir à verdade. Isso aparece fortemente em alguns livros, como Jeremias, Oséias e Apocalipse 3, que fala de Laodiceia. Existe uma ligação muito forte entre endurecimento espiritual e autossuficiência religiosa. Entende? Vamos ler os versos 8 e 9. Eis que eu tenho feito tua face forte contra as faces deles. Olha só, o Senhor está dizendo aqui para Ezequiel, Ezequiel, eu tenho te feito forte para resistir ao que eles vão fazer contigo. E a tua testa forte contra as testas deles. Verso 9, como um diamante mais duro do que a pedra, fiz a tua testa para Ezequiel suportar os ataques do próprio povo dele contra ele, nas mensagens que Deus estava dando a ele. Deus deu a Ezequiel as mensagens. Deus estava dizendo a Ezequiel, eles não vão te ouvir porque eles não me ouvem. E o Senhor Deus estava dizendo para Ezequiel, mas eu fiz a tua testa mais dura do que o diamante para que tu suportes. Poder de Deus, poder do Espírito. Entende? Continue. Não os temas, Ezequiel, nem te assustes com seus olhares, embora sejam uma casa rebelde. Queridos, os profetas de antes falaram mais para o nosso tempo do que para o tempo deles. Vocês acham que o Senhor está dizendo isso para quem? Vamos entender? Deus não estava tornando Ezequiel agressivo, ele estava tornando Ezequiel firme. Existe diferença entre firmeza espiritual e espírito combativo. Entende? Existe diferença entre firmeza espiritual e espírito combativo. Isso precisa ficar claro. O profeta não deveria ser dominado emocionalmente pela reação das pessoas.
a testa dura. Lembra que o Senhor Deus fez a testa dele mais dura que diamante? Isso é extremamente importante para quem ensina a Bíblia hoje. Muitos começam a suavizar a verdade para evitar rejeição. Cuidado com estes que suavizam a verdade para evitar rejeição. Vamos ler os versos 10 e 11? Além disso, ele me disse: Filho do homem, todas as minhas palavras que eu devo falar a ti, recebe-as no teu coração e ouve com teus ouvidos. E vai, chegue-se àqueles do cativeiro, aos filhos do teu povo, e fala a eles e lhes diga assim, ó: assim diz o Senhor Deus, quer eles ouçam ou deixem de ouvir. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Vamos entender? Recebe as minhas palavras. Olha só, o Senhor Deus diz que Ezequiel deveria receber as palavras de Deus primeiro no coração dele. E como isso se reflete para o seu povo? Vamos ver. Muitos recebem a verdade apenas na mente, intelectualmente. Eu vou abrir um parênteses aqui. Foi assim que aconteceu comigo. Eu fui convencida quando eu me batizei aos 25 anos de idade. Nós tínhamos já um filhinho de 3 aninhos. E eu recebi. Eu sempre fui muito acadêmica, muito intelectual. A parte intelectual era muito exacerbada em mim, fazia muito parte de mim. Eu recebi toda a verdade de Deus intelectualmente. Eu fui convencida pela verdade. O batismo fez sentido para mim. Mas eu não conhecia Jesus. É por isso que eu fiz o estudo bíblico, Guia de Estudo Bíblico Fundamentos da Fé. Inclusive, já tem uma playlist completinha com 38 estudos lá no canal do YouTube. Se você quiser, faça. Nós ainda temos um exemplar. Eu tenho um exemplar comigo, eu não sei se já acabaram os da Dani, mas eu tenho apenas um exemplar do Guia de Estudos Bíblicos Fundamentos da Fé. E, queridos, eu fui convencida. Eu recebi a verdade apenas na mente. Vamos continuar. Mas Deus manda Ezequiel recebê-la no coração. E ele faz a mesma coisa comigo e com você. Aqui há um princípio importantíssimo. A verdade não transforma enquanto permanecer apenas intelectual. A verdade é Cristo. Sem conhecer Cristo, a verdade, nós seremos convencidos e nos tornaremos excelentes religiosos, mas não transformados pelo Espírito. Entende? Esse é um tópico que eu trato muito minuciosamente no meu livro, Guiados pelo Espírito, de cristãos carnais. Cristãos carnais a cristãos espirituais. Então, esse princípio de que a verdade, que é Cristo, a verdade não transforma enquanto permanecer apenas intelectual, é um fato. Hoje, a maioria da cristandade, meus queridos, ela é religiosa, mas ela não é espiritual. Vamos ler os versos 12 e 13? Então o Espírito me tomou, e eu ouvi por detrás de mim uma voz de grande correria dizendo: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Eu ouvi também o barulho das asas das criaturas viventes. Lembram do estudo anterior? Se você não fez o estudo anterior, vá e assista, acompanhe para você entender. Que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defronte delas, e o barulho de grande correria. Esse versículo foi todo explicado no estudo passado. Então, vamos entender melhor. O céu, queridos, não está parado. O governo de Deus está em movimento. Isso é importante porque Ezequiel está no exílio. Aparentemente, tudo estava ali perdido para aquele povo, mas o trono de Deus continuava ativo, continuava em movimento.
O céu se movimenta constantemente por mim e por você. O céu luta pela nossa alma. Os anjos de Deus, os santos anjos, estão em movimento constante, lutando por mim e por você. Enquanto nós estamos aqui, queridos, anjos nos cercam para que os anjos malignos não tenham acesso à minha e à sua mente, para que nós possamos nos concentrar no estudo bíblico de forma plena, de forma perfeita. Tudo bem? Vamos ler o verso 14. Então o Espírito me levantou e me levou embora. E eu me fui em amargura no calor do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. Vamos entender? Ezequiel sente amargura e peso interior. Olha só, pegue a sua caneta e marque aqui, ó. Eu me fui em amargura no calor do meu espírito. É exatamente isso que Ezequiel sentiu. Amargura e um peso, um fardo interior. Você já sentiu isso? Você já sentiu, já teve essa sensação? Isso destrói a ideia de um ministério superficial e emocionalista. O verdadeiro chamado profético produz peso, responsabilidade, temor, conflito interior e dependência de Deus. O verdadeiro chamado profético produz tudo isso. Então, meus queridos, esse chamado profético e o chamado para ser um atalaia, ele vai produzir isso. Por quê? Por que responsabilidade? Nós temos responsabilidade pelas almas. Todo e qualquer estudo que eu faço é com grande temor. Todos os estudos que estão ali no canal. Por quê? Com grande temor. Porque eu posso, pelo que eu falo, servir de pedra de tropeço para outras pessoas. E o sangue, nós vamos entender já já, o sangue dessas pessoas, se eu levá-las ao erro, será cobrado de mim. Entende? Temor, conflito interior, mas muita e muita dependência de Deus. Vamos ler o verso 15. Então eu vim até aqueles do cativeiro em Tel Abib, que habitavam junto ao rio Quebar. E eu me assentei onde eles estavam e permaneci lá, atônito entre eles. Por quanto tempo, queridos? Por 7 dias. Vamos entender? Esse atônito, esse silêncio parado ali, 7 dias. Será que ele falou durante 7 dias? Os 7 dias parecem funcionar como um período de assimilação, espanto e preparação. É como se Ezequiel, queridos, quando Deus fala com o profeta, é necessário haver tempo para diluir não, para digerir tudo aquilo. Eu vou dar um exemplo. Quando o Senhor Deus me apresentou a mensagem da mente de Cristo e da vitória sobre o pecado, que é a série que foi a última série que eu gravei no canal, ele me apresentou isso em outubro do ano passado. Mas eu só gravei a série do mês passado para cá. Faz os cálculos. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Eu comecei a gravar a série mais ou menos em abril. Abril e maio. Queridos, eu precisei não de 7 dias, eu precisei de 5 meses de oração, de muita leitura, muito estudo e muito temor, pedindo em oração que o Senhor me ajudasse a falar somente aquilo que Ele permitia eu falar. E vou além. Ainda disse ao Senhor, Senhor, se houver algum erro, o Senhor conhece o meu coração. Eu não tenho nenhum bloqueio, nenhum impedimento de vir a público e me retratar. Mas eu tenho convicção, até o momento,
daquilo que está ali. E o Senhor ainda não me repreendeu. Então, meus queridos, precisa-se, às vezes, de um tempo para assimilar determinada informação, mensagem, principalmente se essa mensagem ela causa, olha aqui, ele usou a palavra permanecer lá atônito, ou seja, em espanto. E ele precisava de um tempo para se preparar, para transmitir aquela mensagem. E que tempo foi esse? Foram 7 dias. Ezequiel contempla a realidade espiritual antes de agir precipitadamente. Que mensagem aqui para nós, que reflexão. Ezequiel contempla a realidade espiritual antes de agir precipitadamente. Tudo bem? Isso ensina algo muito importante para Ezequiel, e para mim, e para você. Nem sempre a resposta imediata é a resposta madura. Tira uma foto aí, ó. Isso aqui você precisa guardar. Nem sempre a resposta imediata é a resposta madura. Eu recebo muitas mensagens diariamente. E algumas mensagens são de críticas. E geralmente, quando a gente recebe uma crítica, aquilo te causa um impacto. É o primeiro momento. Então, às vezes eu demoro dias para responder aquela mensagem. Por quê? Porque nem sempre a resposta mais rápida é a ideal, é a mais espiritualmente madura. Tudo bem? Há momentos em que o servo de Deus precisa silenciar, contemplar, discernir, processar espiritualmente a situação. Isso também evita mensagens impulsivas e carnais. Ah, mas eu já errei muito. A Cleuma Carnal já errou muito. A Cleuma Carnal já entrou em embates, texto e repete e rebate. Hoje eu não faço mais isso. Porque não leva a lugar nenhum. Então, precisamos atingir, queridos, eu e você, a estatura completa de pessoas maduras em Cristo Jesus. Mensagens impulsivas e carnais não são para nós. Precisamos amadurecer. Vamos ler os versos 16 e 17 que falam sobre o atalaia. Aqui está o coração do capítulo. Tudo bem? 16 e 17. Sucedeu ao fim de 7 dias. Olha só, acabaram aqueles 7 dias em que Ezequiel precisou digerir, entender, orar, processar. E sucedeu ao fim de 7 dias que a palavra do Senhor veio a mim dizendo assim: Filho do homem, Ezequiel, eu te fiz vigia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e deles o meu aviso. Vamos lá? O atalaia não cria, não inventa a mensagem. Ele vigia e transmite o aviso. Isso é muito importante hoje porque muitos confundem criatividade humana com autoridade profética. A autoridade profética não vem da pessoa, a autoridade profética vem da revelação, vem de Deus. O atalaia verdadeiro fala o que recebeu de Deus. Você poderia conectar isso fortemente com o quê? Isaías 58:1 e Abacuque 2:1. Vamos lá, estamos no estudo. Vamos pegar Isaías sem sair de Ezequiel. Isaías 58, verso 1, que diz assim: clama em alta voz, não poupe, ergue a tua voz como uma trombeta e mostra ao meu povo a transgressão dele e a casa de Jacó os seus pecados. Queridos, vou abrir um parênteses aqui muito importante. Isso não quer dizer que nós temos que falar de qualquer jeito, a qualquer custo. No momento em que o nosso coração está ali no ardor do momento. Não. O profeta, o atalaia, o mensageiro, ele precisa ser equilibrado e sensato. E é o Espírito que diz
quando falar. E o muito importante, como falar. E o servo de Deus fala com firmeza, mas ele fala em amor. Entende, meus queridos? Muitos legalistas estragaram a verdade de Deus. E vocês estão olhando para uma delas, na vida de várias pessoas, por fazerem isso de forma totalmente equivocada. O zelo correto, mas um zelo equivocado. Entende? Mensagem correta, zelo equivocado. Como eu errei, queridos. E como eu já pedi perdão a Deus por isso. E as pessoas que eu feri com uma mensagem correta, porém dura, as que Deus me deu oportunidade de eu pedir perdão a elas, eu já o fiz. E se há alguém que esteja assistindo esse vídeo e que eu fiz isso com você, por favor, eu não sabia o que eu fazia. Peço perdão. Peço que me perdoe de coração, porque eu não tive a intenção de lhe machucar, de lhe ferir, de lhe desrespeitar e principalmente de lhe afastar do seu Salvador. E eu sei que eu posso ter feito isso. Vamos ver em Abacuque 2:1. Profeta Abacuque. Profeta menor fica depois de Naum e antes de Sofonias. Entre Sofonias e Naum. Abacuque, capítulo 2, verso 1, diz assim: Eu estarei sobre a minha guarda. Olha aqui o atalaia. E me colocarei sobre a torre. Vigiarei para ver o que ele falará a mim e o que eu responderei quando eu for reprovado. Esse é o atalaia. Então, esses dois versículos, desses dois profetas, também se harmonizam com os versos 16 e 17, falando sobre o atalaia aqui de Ezequiel, capítulo 3. Tudo bem, meus queridos? Aqui está Isaías, aqui está Abacuque. Vamos ler agora o verso 18 e 19 de Ezequiel. Quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, e tu não avisares, Ezequiel, nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho perverso, para salvar a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, Ezequiel, eu exigirei da tua mão. Ainda assim, verso 19, se avisares ao perverso e ele não se afastar da sua perversidade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu, Ezequiel, livrastes a tua alma. Vamos entender? Conhecimento, queridos, gera responsabilidade. Mas é importante destacar equilíbrio. O atalaia não salva pessoas. Grave isso. O atalaia não salva pessoas, ele adverte. Cada indivíduo continua responsável por sua própria decisão diante da verdade. Mas cabe ao atalaia advertir, em amor, no momento certo, do jeito certo, com respeito, com carinho, com consideração, para não ferir uma alma. Lembra que Jesus proferia as suas mais severas repreensões com lágrimas na voz? É assim que o atalaia deve agir. Vamos para o verso 20. Verso 20. Novamente, quando um homem justo se afastar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Porque tu não o avisaste, ele morrerá no seu pecado. E suas justiças que ele tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Que grave é isso, meus irmãos. Isso aqui é gravíssimo. Esse verso precisa ser tratado com muito equilíbrio para evitar interpretações legalistas. O ponto central não é ensinar a salvação pelas obras aqui, meus queridos. O ponto é, olha essa parte marcada aí. Ninguém deve confiar em justiça passada enquanto vive em rebelião presente. Quando o atalaia vem e adverte, e a pessoa, ela, de forma rebelde,
decide não seguir, mas no passado ela foi justa, ela teve obras de justiça, devido à sua rebeldia presente. Isso apaga totalmente todo o seu passado, porque o que vale é ali, atual, no presente. A perseverança na dependência de Deus, ela é essencial para evitar que isso aqui aconteça. Vamos ler o verso 21. Todavia, se tu advertires o homem justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, ele certamente viverá, porque ele foi avisado e tu livrastes a tua alma. Um princípio maravilhoso existe aqui, meus queridos. Quando a advertência é aceita, ocorre a preservação espiritual. A finalidade da advertência divina nunca é destruição. Sempre o objetivo da advertência divina é restauração. E vamos finalizar lendo do 22 ao 27. E a mão do Senhor estava ali sobre mim, diz Ezequiel. E ele me disse: levanta-te, Ezequiel, vai adiante para dentro da planície, e lá eu falarei contigo. Então levantei-me e fui adiante para dentro da planície, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vi junto ao rio Quebar, e caí sobre a minha face. Por que Ezequiel caiu sobre a sua face? Porque ele estava diante de Deus. 24. Então o Espírito entrou em mim e me pôs sobre os meus pés, falou comigo e me disse: vai, encerra-te dentro da tua casa. Mas tu, ó filho do homem, eis que porão faixas sobre ti e te ligarão com elas, e tu não sairás entre eles. E eu farei com que a tua língua se pegue ao céu da tua boca, para que tu fiques mudo e não sejas para eles um reprovador, porque eles são uma casa rebelde. Verso 27, último verso. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, aquele que ouvir, que ouça, e aquele que deixar de ouvir, que deixe, porque eles são uma casa rebelde. Queridos, olha o que o Senhor está dizendo aqui. Ele impediria Ezequiel de falar as palavras do próprio Ezequiel. Então, o Senhor permitiria que ele somente falasse as palavras do Senhor. Vamos entender? Quem perde a visão da glória de Deus começa a transformar o ministério em quê? Em ativismo, em debate, em sistema religioso, em performance espiritual. Entende? Queridos, o que é perder a visão da glória de Deus? É não estar submisso ao amoroso chamado do Senhor para viver como Cristo é. Para viver o que a pessoa lê no Evangelho, na verdade revelada, nas Sagradas Escrituras. O contrário disso é viver pelos próprios achismos, pelo assim eu acho, assim eu penso, e não pelo assim diz o Senhor. A visão da glória de Deus mantém o profeta quebrantado. A visão da glória de Deus, do seu caráter revelado aqui na palavra de Deus, mantém o atalaia quebrantado. Um atalaia quebrantado não fala orgulhosamente. Um atalaia quebrantado não prega para a sua própria glória, mas para a glória daquele que o chamou. E para isso, como é que se alcança esse equilíbrio? Como é que se alcança esse quebrantamento? Comunhão diária, momento a momento, como Enoque tinha. Você entende isso? E só assim o Senhor Deus porá as suas palavras, as palavras dele, na boca do seu atalaia. Entende, meus queridos? Deus literalmente impede Ezequiel de falar até o momento correto, o momento determinado. Isso revela algo muito sério.
Nem todo silêncio é ausência de chamado. Entendeu? Há momentos em que Deus manda falar, mas também há momentos em que Deus manda calar. E o verso 27 estabelece o princípio final do capítulo. Quem ouvir, ouça. E quem deixar de ouvir, deixe de ouvir. A pessoa ela é responsável pelas suas decisões espirituais. O profeta não controla a reação das pessoas. Ele apenas permanece fiel e fala aquilo que Deus diz para ele falar. O verdadeiro servo de Deus não foi chamado para adaptar a mensagem ao coração humano, às expectativas humanas. O verdadeiro servo de Deus foi chamado para permanecer fiel à voz de Deus quando ele revela claramente que devemos falar, quando falar e como falar. E lembre, meus queridos, a voz da profecia não vem para alimentar curiosidade a respeito do futuro. A voz da profecia vem para restaurar a confiança no governo de Deus e levar o coração humano à submissão ao Espírito. Este é o objetivo desta série de estudos. É por isso que nós estamos estudando o livro de Ezequiel, para a honra e glória do Senhor Deus. Vamos orar? Pai eterno, Senhor Deus de Israel, Deus de Ezequiel e nosso Deus. Gratos te somos, Senhor, por tantas mensagens preciosas que muitos de nós nunca havíamos parado para analisar tais aspectos, Senhor. E estamos vendo, estudo a estudo, a riqueza da tua revelação. O Senhor chamou a mim e cada um dos que estão aqui assistindo esse estudo nos chamou para sermos atalaias. Primeiro no nosso próprio lar e depois para os de fora. Ó Senhor, enche-nos do teu Espírito. Precisamos da chuva serôdia, do Espírito, para nos habilitar a sermos verdadeiros atalaias, como está no coração do Senhor que sejamos. Obrigada, Pai, por mais este estudo e este entendimento, e nos prepare para o estudo seguinte, no sábado que vem, em nome de Jesus. Amém.